Fala, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Boa tarde, tudo certo? Como é que tá? Que maravilha. Satisfação falar contigo. Pô, satisfação é minha por te revê-lo, né? Maravilha. Fizemos ali uma Maravilha. tarde juntos. Com certeza, com certeza. Inclusive, indico, né, para aqueles que estão nos acompanhando aí, Mastermind, muito bom. Vale, Exato, exato. Muito bom, muito bom. Valeu muito a pena, né? com certeza. Te agradeço aí pelo convite, viu, Que Fábio? isso, eu que agradeço, Miguel, por ter aceitado aí o convite desse nosso bate-papo aqui hoje, tá? Uhum. Não teria como ser você, tá? Para a gente estar tratando desse assunto aí tão sensível e tão aflorado como a gente tem visto hoje ser noticiado, não é? Então, agradeço aí por ter aceitado o convite, agradeço aí os presentes aqui, os colegas que nos acompanham, amigos, né? E quero agora passar para você, quero que você se apresente, pô. Eu toda a liberdade para você se apresentar. Quem é o Abdiel, especialista em direito empresarial? Você está com a palavra aí, meu amigo. Obrigado, Fábio, mais uma vez aí por fazer esse convite, né? Falar sobre direito empresarial, enfim, questões que protegem os empresários no dia a dia é muito importante para mim, né? E me sinto lisonjeado aí participar contigo dessa live, falar um pouco sobre esse assunto. É um assunto muito importante. Eu, Abdiel, atuo com empresarial aí desde quando saí da faculdade, né? Então já fazem quase 8 anos que a gente vem atuando nesse segmento. Atualmente a gente vem trabalhando na parte de contratos empresariais e propriedade intelectual. E quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente não tem como falar sobre esse assunto, né, que vem para proteger as marcas, as patentes, né, as criações das empresas, sem falar sobre concorrência desleal, que é algo que muitas das vezes está ali próximo do empresário e ele não consegue, às vezes, enxergar o quão importante um trabalho preventivo pode evitar com que pessoas possam fazer concorrência de uma forma desleal, né? Então, agradeço aí mais uma vez por estar falando sobre esse assunto, Fábio. Que isso, que isso. Quando a gente fala de empresário, abre um leque muito grande nesse ponto, não é, Bidiel? Você sabe me dizer com mais propriedade, mas a gente que atua no direito, a gente sabe que a atividade do empresário ela é muito ampla, desde a questão, tudo parte, é claro, da questão contratual, mas aí vai se nascendo inúmeras situações, desde a questão de concorrência, toda essa questão aí do mercado em si, de como ele se proteger, enfim. E a gente sabe que toda e qualquer situação, ela pode, se você não se cuidar, se você não fazer todo um preventivo, você pode acabar ensejando numa esfera criminal, né? Eu tenho visto isso aqui no escritório e, e é claro que quando o assunto é de forma tão específica que a gente necessita de uma atuação de alguém do seu gabarito, é claro que a gente sempre se reporta e traz aí, faz um trabalho em conjunto. Eu sempre digo que hoje para você desenvolver um trabalho, muito dificilmente você desenvolve um trabalho sozinho. Isso se você quer fazer uma entrega como deve ser para o cliente, né? Hoje, por se tratar da uma situação de todos os ramos são muito específicos, existe uma especialidade para cada situação, para cada assunto. Então, a gente acaba unindo a questão, no caso aqui em tela, que a gente vai trazer, hoje mais você vai falar mais sobre isso, por se tratar da questão da concorrência desleal, que pode acabar, qual que é o desfecho de tudo isso, mas a gente sabe que dentro desse contexto de empresário, acaba surgindo inúmeras situações, e essas situações
quando ela não tem um trabalho preventivo, você acaba num processo criminal, se você não tem uma certa assessoria, ou que seja numa delegacia da Receita Federal, enfim. Mas aí eu quero devolver para você e trazer os pontos, o que você mais presencia hoje na questão do empresário, nesse contexto de concorrência desleal, que você tem visto e o que você tem aí a dizer aos empresários nesse novo mundo que a gente vive de tanta mudança, não é? Então, passo aí para você novamente, meu amigo, a palavra aí, fique à vontade. Muito, muito bom, Fábio, os teus apontamentos. Eu vejo que quando a gente, no início ali eu falei que eu trabalho com propriedade intelectual, né? E explicando para quem nos acompanha nessa live, quem vai assistir depois, propriedade intelectual é quando você cuida da marca do teu negócio, quando você cria uma marca, quando você cria uma patente, né? Então, falando de tecnologia, né? Semana passada, inclusive, a gente falou com um cliente que ele está desenvolvendo um software para atender as empresas que trabalham no segmento de energia solar, né? Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, né? Porque às vezes as pessoas no dia a dia elas têm ideias, né? E é por isso que vem desse assunto as startups, né? E quando a gente fala sobre isso, obviamente a gente está falando de propriedade intelectual, ou seja, uma criação intelectual que vem direto do ser humano mesmo, né? E se não tem ali uma preparação preventiva referente a essas questões, obviamente o empresário ele acaba tendo alguns prejuízos, né? Isso é desde, por exemplo, invenções que são feitas através de colaboradores e funcionários, que é a própria CLT, que é a lei trabalhista, cuida desses detalhes também, mas especificamente no Brasil a gente tem uma lei, que é uma lei de 96, é uma lei relativamente nova, se a gente for pensar no mercado onde em 1850 a gente já tinha um código comercial, né? Então é uma lei relativamente nova, porém não é que ela proíbe que exista no mercado pessoas ou empresas que possam criar negócios e que esses negócios possam ser exclusivos no mercado. Ou seja, né? Se existe uma determinada empresa que já faz tal situação, eu, Abdiel, eu não posso, então, criar ou abrir uma outra empresa naquele mesmo segmento, naquele mesmo setor. Não, eu até posso, porém, existem algumas barreiras. Dentre elas, por exemplo, se eu, Abdiel, trabalho dentro de uma empresa e naquela empresa eu tenho acesso a um determinado e mesmo que não seja eu que desenvolvi, mas o TI da empresa desenvolveu. Aí eu vou lá e começo a tirar prints daquelas telas, né? E aí quando eu saio daquela empresa, eu levo num profissional de TI, o profissional de TI vai desenvolver um projeto baseado nos prints que eu tirei. Olha só a brecha que nós temos aí, né? Então, como evitar isso, né? Como fazer com que isso seja mais efetivo no dia a dia? Isso, com o aumento da tecnologia, Fábio, tem crescido demais, né? Tem crescido demais. A tecnologia, em certos momentos, ela nos auxilia, mas na grande maioria das vezes ela acaba atrapalhando o empresário, acaba atrapalhando os negócios, justamente porque o empresário não cuida em relação a isso, né? Hoje a gente tem um órgão no Brasil, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde você deposita uma marca que você cria, lá você deposita um software que você desenvolve, lá você deposita uma patente, porém esse órgão ele não fica responsável por fiscalizar se pessoas que estão ao seu redor estão copiando esse negócio de vocês, esse negócio do empresário, né, sem autorização dele, entendeu? Então cabe a quem analisar isso? Obviamente o empresário, junto ao seu advogado, analisar o que seria isso. Mas, sendo mais objetivo, que de fato, então, seria a concorrência desleal, né? A concorrência desleal nada mais, nada menos é quando alguém pega e copia algo industrial ou comercial de uma determinada empresa e começa a vender no mercado para consumidores finais, clientes, como se ele tivesse criado aquilo ali, entendeu? Então, e daí ele começa a extrair benefícios, ele começa a ganhar dinheiro, ele começa
a lucrar com aquilo ali, e isso passa a ser, então, crime, né? Então, por isso que é crime de concorrência desleal. Quando a gente olha a legislação, lá no artigo 191 dessa lei de 96, lei 9279, a gente vê que lá tem vários incisos de questões em que há concorrência desleal, mas a que mais me chama a atenção é justamente essa, né? Quando a pessoa ela alcança um lucro, um objetivo financeiro frente a uma informação que ela obteve, e daquela informação, daquele acesso que ela obteve, ela começa então a ferir lucros como se ela tivesse criado e inventado coisa. Então, assim, em resumo, né, no termo popular, gosto que eu não fiz. É basicamente isso, né? Então, levando, já aproveitando que foi aqui eu citei o plágio, quando alguém, por exemplo, escreve um livro, aí aquela pessoa copia, muda só algumas palavras daquele livro e tenta vender como se ele fosse o autor, né? Então, quem que vai fiscalizar isso? Não é a Biblioteca Nacional, que é o órgão que cuida disso no Brasil. É o próprio autor daquele livro que vai falar, olha, o fulano copiou o meu livro e só mudou algumas palavras. Quais as medidas eu posso tomar em relação? Então, a concorrência desleal é um assunto que quase a gente não ouve falar, mas é um assunto tão importante no cenário em que vivemos e tão singular que se o empresário não tem, obviamente ele pode ter inúmeros prejuízos financeiros. Certo. O que eu tenho visto até em conversa com alguns empresários, algumas reuniões que a gente participa, eu percebo o seguinte, é claro que a concorrência desleal, ela independe da questão contratual, né, Vidigal? Mas a gente percebe que quando não se faz um contrato bem elaborado, não se faz toda uma amarração, se tem uma abertura muito grande para outra parte, no caso, para o lado de quem está de má fé, para ele poder caminhar nesse percurso aí, sem que acaba restando alguma responsabilidade a ele. É isso que eu tenho percebido. E talvez isso seja do próprio empresário, de certa forma, empresário brasileiro, ele começa mais ou menos assim, olha, vamos abrir ali, e depois a gente vai se organizando, depois a gente faz o contrato, depois a gente acaba acertando. E a hora que isso acontece, a gente percebe que ele não se preparou para esse momento. Então, às vezes, ele não consegue nem buscar responsabilização dessa outra pessoa por conta de que ele não foi cauteloso no início. Não sei se você, acredito que você tenha presenciado isso, como eu disse, não que impeça a questão da concorrência desleal, o crime que ocorre, mas assim, a gente percebe que existe muito a falta dessa questão de assessoria e de contratação do profissional que fica com uma margem muito aberta para isso. Você concorda com isso? Eu concordo plenamente contigo, Fábio, porque pensando numa questão muito simples, eu tenho um caso comigo, pessoal, que aconteceu. Eu creio que as pessoas que estão assistindo a nossa live ouviram falar daquele da Apple, Shazam. Se você puxar o multitarefas ali, você vai ver que é como se fosse um C e um F. É um aplicativo da Apple para identificar uma música que está tocando, ele te fala o nome da música, quem foi o compositor e tudo mais, né? E a Apple comprou esse aplicativo, da Apple, inclusive, e na época eu contratei um marketing junto com meu sócio para desenvolver uma logomarca para nós, porque a gente abria uma empresa de cobranças, tá? E aí ele pegou, eu não sei onde ele achou essa logo, e ele colocou o C e o S, a logo igualzinho do aplicativo do Shazam. A única diferença é que a nossa empresa tinha um nome em português que não tinha nada a ver com o da Apple. E aí, o que eu fiz? Eu peguei e depositei essa marca no NPI, tá? Depositei essa marca no NPI, numa classe de atividades financeiras, obviamente. Porém, a Apple já tinha esse registro dessa marca, lá na classe de aplicativos, né? E, de repente, o escritório que cuida da propriedade intelectual da Apple no Brasil se opôs contra a minha marca, falando que aquela marca era idêntica à nossa marca.
Obviamente, eu me defendi naquele processo, falei que não, porque a gente estava em atividades diferentes e tudo mais. O NPI deu causa-ganha para nós referente a esse processo, porém eu não quis seguir com a marca porque a chance deles derrubarem depois no judiciário era muito, muito grande, né? Porque uma pelo tamanho da Apple e outra porque realmente a logo era muito parecida, né? Era muito parecida. Mas é lógico, entra alguns detalhes, né? A marca ela vai trazer confusão para o consumidor, né? Isso vai trazer um prejuízo para o consumidor, né? Porém, se eu lá atrás tivesse feito um contrato, olha só, eu como advogado não fiz um contrato verbal, confiei na pessoa, falei, olha, faz a logo para mim, mas se eu tivesse feito um contrato com essa pessoa e colocado, olha, a marca que você vai criar, a logo que você vai criar, ela precisa ser nova, ela precisa ser inovadora. Você não pode pegar nenhuma marca que existe no mercado, copiar e só mudar o nome, né? Porque se você fizer isso e eu tiver algum prejuízo, obviamente eu vou te responsabilizar também, né? Mas vamos pensar o contrário, trazendo para o nosso cenário, tá? Se essa pessoa tivesse criado a logo, e aí a hora que ela me entrega a logo, eu pago pelo serviço que ela fez, porém, eu não dou continuidade no meu projeto, como acontece muito, por exemplo, com startups, né? Vai lá, desenvolve a marca e tudo mais, porém, o fundador da startup desiste desse processo de dar seguimento nessa startup. O que ele vai fazer? Obviamente, ele não vai registrar aquela marca, ele não vai dar sequência naquela marca, mas vamos supor que ele tenha registrado, tá? Quem teve acesso àquela marca e desenvolveu aquela marca foi o marketing, correto? Então o marketing vai fazer o quê? Olha, mas se ele tivesse pegado a ideia dele e melhorado algumas coisas, talvez ele conseguiria, né, alcançar o mercado. Sabe o que eu vou fazer? Eu mesmo vou tocar o projeto, entendeu? Olha só. Ou se não, o fundador da startup continua o projeto. E aí o marketing que teve informação, ele precisa fazer um negócio que chama briefing, tá? Nesse briefing, o empresário vai ter que passar o que é a empresa, como que aconteceu, com o que a empresa trabalha, quem são os principais concorrentes. Aí vamos supor que esse fundador da startup diga que ele não tenha concorrentes. Olha só a brecha que o empresário está deixando para que aquele marketing venha ter interesse em ter um negócio paralelo ao dele. Ah, Bidiel, mas como que eu vou saber isso? Pois é, você às vezes não vai ter como saber. Por isso que é interessante você, empresário, fazer um contrato com aquela agência de marketing ou com aquela pessoa que trabalha com marketing, para que aquela pessoa não venha copiar o teu projeto, o teu negócio, seja ele, seja com amigos, seja com terceiros, e trazer um prejuízo para você. Porque depois, para você provar isso, juridicamente falando e judicialmente falando, é muito mais complexo. Então, veja só, Fábio, numa simples criação de uma marca, a gente pode ou acontecer de incidir o crime de concorrência desleal e o empresário às vezes nem percebe isso, entendeu? De tão natural que às vezes acaba sendo e acontecendo esse crime, né? E o interessante que a lei fala assim é de pessoas que se utilizam de meio fraudulento para fazer a concorrência desleal. Então, você, voltando ao exemplo do empresário, do funcionário, melhor dizendo, o funcionário está lá, aí ele tem acesso à plataforma, ele tem acesso ao sistema, ele tem acesso às informações da empresa, ao know-how da empresa, né? E você não tem nenhum contrato com ele de não concorrência, de confidencialidade, né? Para evitar com que ele saia dali e divulgue tudo aquilo que você está fazendo, ou quem saiba também seja um concorrente, que é normal, né? Às vezes você tem um funcionário ali que ele não tem interesse em trabalhar o resto da vida dele como colaborador. Às vezes ele é um infiltrado, inclusive, até de um outro concorrente para saber o que você faz de fato e depois levar essa informação para o outro concorrente. Então, são coisas que acontecem no dia a dia e o empresário precisa estar muito bem antenado. Então, como que ele se protege em relação a isso? Colocando, obviamente, questões, com cláusulas em questões contratuais para evitar com que haja esse vazamento de informações e de dados, fazendo com que a concorrência desleal não venha a acontecer. Não, com certeza. Você trouxe um ponto muito interessante e eu faço a seguinte reflexão. Com base em toda a questão da punição na esfera criminal, a gente percebe cada vez mais a necessidade
de um contrato muito bem elaborado, por quê? Eu sinto até que na esfera contratual e num contexto civil, ela é muito mais forte a responsabilização do que no âmbito criminal. Porque se você parar para analisar, você vê algumas das condutas, eu já vi conduta na questão de concorrência, da questão de concorrência, de crime de concorrência desleal, que vai de 3 meses a 1 ano. Então, se você parar para analisar, é o famoso crime que compensa, não é? Então, se você tem uma situação muito bem amarrada num contrato elaborado, você consegue buscar uma responsabilização muito mais eficiente do que a simples representação na esfera criminal. Se você concorda com isso. Eu concordo, e até tem um caso que acontece bastante, que eu citei já aqui da marca, já citei do funcionário, mas tem uma outra também, que é concorrência desleal, que a gente vê muito por aí, muitas das vezes o empresário não tem coragem de tomar uma atitude, ou às vezes o jurídico não é especializado naquele assunto, que é a questão, por exemplo, de propaganda comparativa, entendeu? Uhum. O produto da marca tal é melhor que o meu. A gente tem muita propaganda, por exemplo, da Audi com a BMW, a gente tem muita propaganda da Pepsi com a Coca-Cola e vice-versa, Burger King e McDonald's, né? Onde eles falam que um é melhor que o outro e tudo mais, só que não de uma forma desrespeitosa, de uma concorrência tranquila, até porque a gente tem uma concorrência no mercado muito acirrada, muitas empresas em vários negócios, assim como tem muitos advogados na nossa área, né? Então isso é muito natural. Agora, quando você pende para uma situação onde você desrespeita, onde você age de forma desonesta com o concorrente, há um crime de concorrência desleal. E é óbvio que nos casos em que a gente atua na esfera criminal, obviamente protegendo ali, pedindo uma certa condenação daquela pessoa física ou jurídica que cometeu aquele ato, porém, a maioria das vezes acaba dando em pizza, sim, na esfera criminal, porque haja vista que o crime tem uma pena pequena, né? Então, infelizmente, se a pessoa é réu primário, enfim, aí o Fábio sabe melhor que eu, tem vários benefícios penais. Agora, a gente não deixa de buscar também os direitos da pessoa na esfera civil, que é onde você vai receber uma indenização de fato sobre aquela situação, pelo fato dos prejuízos que aquela pessoa te trouxe agindo de forma com uma concorrência desleal frente ao negócio que você tem, né? Então, isso é muito interessante. E isso acontece principalmente no mercado, por exemplo, eu de franquia, bastante com franquias, Fábio, de você ver direto o comercial de outra franquia entrando em contato com a concorrente para levar informações de como aquela empresa atua para, como se diz, numa outra ligação com o futuro franqueado, falar mal daquela marca, falar que aquela marca é assim, é aquilo outro. Ou seja, isso é uma propaganda, querendo ou não, comparativa, onde eu trago prejuízos para o meu concorrente. Ah, Bidiel, mas isso aí é um jeito de se vender, comparando. Sim, é um jeito de se vender de que a pessoa te pergunte isso. Não você entrar em contato com o concorrente para saber o que ele está fazendo, deixando de fazer, para você usar em benefício próprio essas informações. Então, assim, olha só a proporção que a gente toma em relação às questões de concorrência desleal, tão sério que é esse assunto e que muitas das vezes a gente acaba deixando passar por questões alheias e falta de informação. Inclusive, no Brasil, a gente tem uma lei de 2011 que trata sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, né? Então, essa lei ela veio para agregar e trazer mais regras ainda frente a isso, né? Onde você, por exemplo, você tem uma empresa que ela está se destacando demais e só ela que está dominando o mercado, né? E isso acaba atrapalhando os concorrentes. Por exemplo, se ela usa valores e forte do que é praticado no mercado, né? Isso acaba atrapalhando os concorrentes. Então, tudo isso é fiscalizado, muitas das vezes, por exemplo, como os órgãos como o PROCON, né? Os órgãos que cuidam da parte comercial no Brasil, as federações comerciais, né? Tudo isso é fiscalizado. Porém, tem algumas questões internas que, às vezes,
empresário não acaba se atentando e acaba tendo diversos prejuízos aí frente a isso, né? Sim, não, com certeza. E a gente percebe que, conforme você explanou, o empresário, de certa forma, ele tem que ter o receio com o funcionário, que ele pode estar através de um outro empresário, ser um infiltrado, ele pode ser o próprio concorrente dele, então você tem que ter um contrato específico para esse tipo de pessoa, no caso aí o cliente, eventualmente com alguém que surgiu ali para uma certa sociedade, uma apresentação de negócio. Então, você percebe que é uma gama muito grande essa questão quando a gente fala do empresário, na questão de levar o seu produto, de vender, quando ele está oferecendo. Então, se você não tem todo esse know-how, você acaba deixando muito aberto aí para situações que eventualmente pode dar muita dor de cabeça. Aí, como a gente falou há pouco atrás, não dá para você deixar para que, por exemplo, a lei criminal faça toda essa... que enxugue isso, porque é muito frágil, muito fraco. Então, há necessidade da realização do contrato e é claro que depois você vai buscar civilmente a responsabilização. E o que a gente nota? Aí tem um lado bom da história, porque sempre você, na maioria dos casos, você vai encontrar eventualmente ativos para satisfazer depois a sua ação. É claro que tendo uma procedência, né? Então esse é o lado que na maioria das vezes você sabe que em alguns casos não. Em alguns casos a própria pessoa da parte contrária não tem ativos, não tem um financeiro para saldar. Mas a gente percebe que tudo isso vai desfechar na questão de uma responsabilização civil, não é? E aí entra toda a questão que eu acabo analisando e fazendo uma prévia como você vai avaliar esse montante, quais são os critérios de avaliação, e já te faço essa pergunta, qual é o critério de avaliação em face de uma concorrência desleal de determinado produto? O que é levado em consideração, não é? Uhum. Muito boa a sua pergunta. O que é levado em consideração são os aspectos daquele produto, né? Normalmente esses processos são processos que envolvem perícia, tá? Então sempre normalmente envolve ali um perito que vai analisar aquele caso, analisar aquele produto, né? Para que ele possa identificar quais são os pontos conflitantes ou colidentes naquele produto, ou seja, quais são os pontos naquele produto que são iguais, idênticos um ao outro, tá? Mas muitas das vezes você também não necessariamente precisa ser um produto, mas a forma como você se vende no mercado. Então, por exemplo, eu tenho um determinado serviço que eu fiz uma determinada plataforma, um determinado sistema. Nesse sistema, eu tenho uma determinada pessoa que tem informações sigilosas sobre aquele sistema, e aí eu tenho um sócio, né, que pode estar no contrato social ou não, e esse sócio tem acesso àquela pessoa, e como ele tem acesso àquela pessoa, após uma dissolução, ou seja, após desfazer aquela sociedade, ele aborda aquela pessoa e começa a trabalhar em paralelo à empresa que ele trabalhava, prestando o mesmo serviço, entendeu? Então, isso também gera uma concorrência desleal e, obviamente, isso também abre portas para você fazer uma perícia dentro do contexto do processo e entender como que aquela pessoa obteve aquelas informações. Assim como também testemunhas, né? Testemunhas que possam comprovar que, de fato, houve, então, aquela concorrência desleal. Então, a questão de provas e tudo mais, quanto a isso, é tranquilo. Agora, a chave dessa situação é mais a questão financeira mesmo, né? Porque aí você vai colocar uma balança também pericial, obviamente, né? Quais foram os prejuízos de fato. Olha, ele abordou consumidores e clientes se passando ora a minha empresa ou ora só se passando pela empresa dele,
porém com informações e know-how que ele teve acesso referente ao meu produto ou serviço, né? E com isso ele obteve X lucro, entendeu? Então esse lucro, na verdade, deveria ser meu e não dele, entendeu? Então a gente Entendi. tem uma proporção muito grande em relação a isso e, obviamente, quando você toma uma ação mesmo de se mover em relação a isso, um pouco mais efetiva frente a esse problema, a chance de êxito é muito grande. A chance de você conseguir receber valores daquela situação que está ocorrendo, daquela concorrência desleal, é muito gigante, é muito grande, né? Então, vale a pena sim você tomar providência desse negócio. Até porque, vamos ser sinceros, né, Fábio? Você ser empresário no Brasil já não é muito fácil. Você ter o teu próprio negócio no Brasil já não é muito fácil. A gente paga impostos para isso, a gente paga contador, paga um advogado para poder auxiliar, né? Você contrata pessoas, né? Você tem uma estrutura, você investe no seu negócio para quando chegar lá na frente você ter uma pessoa que está agindo de má fé e pegando informações do seu negócio e utilizando em proveito dele para ter um ganho financeiro de uma situação que às vezes você demorou anos para conseguir alcançar, né? Então, é bem complicado. Tem uma outra prática que é muito utilizada no mercado, que de empresas que são concorrentes, elas trabalham de uma forma natural, até que uma aborda a outra e diz assim, olha, vamos comprar a tua empresa, entendeu? Ou vamos fazer uma fusão, né? Vamos se unir em uma empresa, tá? Só que aí ela começa ali nas fases de negociação, querer pedir informação do teu negócio. Qual que é o teu faturamento, né? Como que funciona o teu comercial? Aí vai indo fazendo perguntas audaciosas que se você não tiver cuidado, por mais que o teu negócio, às vezes, você não vai vender por milhões, mas você vai vender por um valor expressivo de algo que você bateu para conseguir. Chega ali nos finais da negociação, olha, acabamos que não vamos dar sequência daqui para frente. Aí você fala assim, mas por quê? Né? Tava tudo indo tão bem e tal, né? Porque ela já conseguiu o que ela queria, né? As informações que ela queria, ela já obteve. E aí, se você não está acompanhado por um advogado, formalizando todas essas etapas, com contratos, né? Quantas reuniões, assinando um documento que a gente utiliza muito no segmento empresarial, que é uma NDA, né? Que é um contrato de confidencialidade e sigilo, para você evitar que informações vazem, né? Obviamente, você vai ter um concorrente que passou por interessado em comprar o teu negócio, mas na verdade ele vai usar as informações que você tem na tua empresa que eram sigilosas para crescer e dar um passo a mais do que você. Então, são coisas que acontecem normalmente no dia a dia empresarial e que muitas das vezes não são antenadas aí pelos empresários, né? Certo. Bom, pelo que eu percebi, você trouxe toda essa questão contratual. Existem outras formas de se prevenir para que isso não ocorra, Lidiel? Existe, boa sua pergunta. Por exemplo, quando a gente fala de marca, obviamente, depositando essa marca no NPI, que é o órgão que cuida da marca, né? De proteção da marca. Quando a gente fala, por exemplo, você tem um produto ou um software e você quer autorizar com que outra empresa utilize aquele software, aquele produto, a gente chama de contrato de licenciamento de uso, né? E esse contrato, não basta você apenas escrever ele, inclusive tem modelos na internet, você pode baixar e fazer do jeito que você quiser, sem um advogado. Porém, não vai resolver muito porque você precisa depositar ele no NPI também, para que ele possa ter validade perante terceiros. E aí você evita com que aquela pessoa que você está transferindo a autorização para usar aquele produto ou aquela marca, com que aquela pessoa venha ser um concorrente ou copiar o teu negócio ou vazar informações, né? Então, são outras formas que você tem de se proteger frente a essas questões. Quanto à questão de, por exemplo, funcionário ou uma agência de marketing e tudo mais, a gente sempre orienta os clientes, né, a colocarem pelo menos duas testemunhas nesses processos. Porque se tudo der errado, pelo menos você tem duas pessoas ali que comprovam que de fato ocorreu aquela contratação, que de fato houve aquela negociação, e assim você não abre brecha para que haja ali algum tipo de problema referente à questão de concorrência desleal ou até mesmo de vazamento.
informações que foram transmitidas naquele contrato, né? Então, essas são algumas das possibilidades que a gente tem hoje no mercado de como se prevenir em relação a isso. Interessante. Até eu vi esses tempos, algum tempo atrás, a questão é o seguinte, como eu até havia comentado também de início, né? É de costume, você sabe me dizer melhor, o empresário brasileiro, a maioria deles, ele acaba procrastinando toda essa regularização. E aqui só uma questão de estatística e tudo mais, eles disseram que o empresário, o custo que ele tem na primeira demanda judicial que envolve uma falta de assessoramento, uma falta de... seja na questão de um contador para determinado trabalho, ou de um advogado, no primeiro problema que ele enfrenta, isso significa, o que ele iria gastar seria só 10% do que ele enfrenta no primeiro problema. Vamos imaginar, trazer para o nosso contexto aqui, uma demanda judicial. Seria 10% só do que ele iria investir lá atrás num preventivo, como a gente conhece, né? Um preventivo de assessoramento, de conversa, porque a gente faz muito hoje aqui também no escritório toda a questão de compliance, né? A pessoa, para efeitos criminais, a pessoa vai abrir uma empresa, a gente abre o leque para ele de situações que podem surgir, se ele eventualmente não recolher imposto, é claro, tudo com reflexos aí no âmbito criminal. Então, ele precisa do advogado, ele precisa de um contador, ele precisa... E quando a gente fala em advogado, você precisa de advogado na esfera criminal, um na questão de contratos, como você. Por quê? Para ele não ensejar isso, não ensejar uma demanda lá na frente que possa comprometer, às vezes, até a atividade dele. Acabar desarticulando e desconstruindo tudo aquilo que ele passou a vida toda para construir. Então, assim, a gente percebe que, e nós sabemos o custo que é uma demanda, seja até para a contratação de um advogado para atuar depois no contingenciamento, que já é um processo instalado, ele já é totalmente muito superior a que se fosse fazer um preventivo. Olha, analisa você hoje para tratar de um processo, para defender um cliente, qual que seria um custo e qual que seria o custo para você fazer um trabalho de compliance, um trabalho de desenvolvimento de contrato. Então, a mentalidade da maioria dos empresários ainda é muito escassa, né, em relação a isso. Então, talvez seja por isso que nós temos ainda um número muito grande de demanda. Não que isso possa terminar caso tenha uma assessoria, mas ele diminui muito. Então, é muito mais a questão de forma de pensar do empresário, né? Então, por isso que eu digo, e eu falo isso, até como eu vou ser repetitivo agora, mas na questão de que alguns empresários, olha só o ponto que a gente vem se deparando hoje, alguns empresários nos procuram um advogado criminal para fins de efeitos referentes à empresa dele, tá? Então, e na maioria dos casos ele fala, olha, isso eu não sabia que poderia descortinar, e sem intenção, eu até falo muito, sem intenção, às vezes ele pode desencadear uma lavagem de dinheiro dentro da empresa dele e ele não está sabendo. Uhum. Até por falta de conhecimento de um dos funcionários dele que faz determinada situação, amanhã depois ele recebe a intimação para... Enfim, a gente sabe tudo o que vai descortinar na questão de uma lavagem, uma questão de tributo não recolhido. Né? Isso, então, assim, é questão de mentalidade, né? E eu já aproveito aqui também, Bidiel, para dizer, a gente tem bastante advogado aqui nos acompanhando, e eu sempre falo isso na questão dos nichos da advocacia. E você é um exemplo disso, que eu acompanho o seu trabalho desde quando a gente fez o Mastermind, e você trabalha num subnicho ali, está muito bem nichado dentro do empresarial, não é?
Então, assim, quando você atua de forma muito específica, você consegue fazer uma entrega muito melhor. E eu acompanho o seu trabalho, como eu disse agora, eu vejo a entrega, não é um trabalho genérico, como a gente percebe que a grande parte faz. Ah, eu faço civil, eu faço trabalhista, faço criminal, entendeu? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desse nicho que você explora dentro do direito empresarial e agora até num contexto talvez mais para o advogado aí, às vezes até para o jovem advogado que ele não definiu um nicho para trabalhar, enfim. Queria que você dissesse um pouco sobre isso. Legal. Eu até é engraçado um pouco, porque quando a gente termina a faculdade, a gente quer atuar em todas as áreas, né? A gente quer, eu quero me identificar com qual área eu irei trabalhar para aí sim poder conseguir alcançar alguma coisa, conseguir alcançar o sucesso. Mas hoje o direito ele é igual à medicina, ele é igual à odontologia, né? Ele é igual à fisioterapia, né? Outras áreas aí que precisa de uma especialização de fato para você trabalhar de uma forma tranquila, né? Por exemplo, quando a gente fala da medicina, antigamente não tinha o médico que trabalhava só cuidando de emergências, até que estourou aquele problema lá na Boate Kiss, em Santa Maria, né? E dali começou a surgir no Brasil, que lá fora já existia, mas no Brasil não tinha, médico especialista em emergência, né? E no direito não muda muita coisa, né? No direito não muda muita coisa, já faz aí para aproximadamente uns 10 anos que o direito tem tomado uma proporção assim, tanto é que a gente tem direito financeiro, direito bancário, direito imobiliário, direito empresarial. Dentro do direito empresarial, a gente tem várias sub-áreas, né? Então, direito de falência, recuperação judicial, direito de cobranças, né? Que é título de crédito, direito societário, sociedades, né? E aí, quando entra para o meu segmento, que é dentro de contratos empresariais, a gente acaba falando também de um leque de opções que o advogado tem para poder trabalhar. Seja ali com franquia, que envolve contrato de franquia, contrato de licenciamento de uso de marca, seja a parte preventiva referente a questões de contratos trabalhistas, também se acaba abarcando isso, seja questão, por exemplo, de compliance empresarial e corporativo, né, voltado mais para essa questão de evitar concorrência desleal, né, você evitar com que um funcionário vaze informações da empresa e, obviamente, você acaba atrelando, por exemplo, a LGPD, né? Então, acaba uma área puxando a outra, mas que você tem ali um benefício em relação a isso. E o grande segredo para você, por que que você tem que especializar em uma área, o porquê disso, né? Até estava falando com uns advogados que trabalham com a gente no escritório, e uma vez em que ele estou no story respondendo uma pergunta trabalhista, e depois no outro story ele respondeu uma pergunta consumerista. E aí eu liguei para ele e falei, olha, dar uma dica? Ele falou, pode, eu vou te dar um conselho, né? Olha, se eu sou um cliente, eu olho o teu story e vejo que você postou respondendo uma pergunta trabalhista e depois uma consumerista, eu não sei em que área que você trabalha. Se é direito do trabalho ou se é direito do consumidor. Então, se surgir uma dúvida para mim, tanto trabalhista quanto consumerista, eu só vou lembrar daquele advogado que só posta coisas sobre aquele assunto. Então, eu não vou lembrar de você que está postando várias coisas, né? Então, você acaba marcando a vida das pessoas quando você fala que representa e atua numa determinada área, né? Assim como é com o médico. Então, você não tem um médico clínico geral que só atende tudo. Aquele clínico geral, ele pode até atender como um clínico geral, mas ele é um cardiologista, ele é um ortopedista, né? E aí, quando as pessoas falam o nome dele, falam, não, o cardiologista, né, que trabalha naquela área. Então, dentro do direito é a mesma situação, é a mesma questão. Quando você levanta uma bandeira e você é especialista em uma determinada área, e quanto mais você se aprofunda e você fala sobre aquele assunto, obviamente as pessoas, quando tiverem com um problema, que infelizmente acabam nos procurando só quando surge um problema, né? Não querem fazer muita parte preventiva, ela vai lembrar, obviamente, de você, né? Por quê? Porque, olha,
Fábio fala só sobre direito criminal ali. Então, quando eu tiver um problema criminal, eu vou falar com ele. O Abdiel fala só de propriedade intelectual e contratos empresariais. Então, quando eu tiver um problema, eu vou procurar ele referente àquilo ali, né? Então, a orientação, a sugestão que eu dou para aqueles que estão nos acompanhando, os outros colegas, jovens advogados, é nesse sentido. Procure se especializar em uma área, buscar fazer aquilo que de fato você gosta, né? Que aqui tem uma outra dica, não faça apenas visando o dinheiro, porque o dinheiro ele é consequência, né? Quanto mais você se especializa em um assunto, por mais que às vezes você ache que está pagando pouco, mas no decorrer do tempo você vai ver que você vai ter uma grande quantidade de clientes te pagando por aquele serviço que você se especializou, porque você é um especialista. O risco de você não ganhar dinheiro sendo uma pessoa, um advogado generalista que atende num todo, é muito grande, porque você vai ter que abarcar um grupo de pessoas em que você trabalhe com tudo. Só que imagina só um advogado que conhece de todas as leis, de todas as questões, de todas as áreas do direito. É praticamente impossível, né? Então, as dicas que eu deixo aí é exatamente essas, viu, Fábio? Ótimo, maravilha. Que ótimo. Dia muito bom o nosso bate-papo. Gostei dessa nossa conversa, muito produtiva. E espero que a gente tenha agregado aí com o pessoal um tema muito relevante, enfim, com todas essas mudanças. E eu quero te agradecer aí por ter aceitado o convite, tá? Quero agradecer novamente, obrigado mesmo. Quem tiver talvez alguma dúvida, pode entrar no perfil do Abdiel, começa a seguir ele, fique à vontade, bate um papo com ele, uma pessoa sensacional, tanto na questão da amizade, tanto no campo profissional, né? Fiquem à vontade, um grande amigo aí de Mastermind de longa data, e obrigado, tá? Obrigado mesmo, obrigado aí a cada um de vocês que nos acompanhou aí por toda essa live, tá? Eu que agradeço pelo convite. Eu espero que a gente faça mais conteúdos aí como esse, né? E estamos à disposição quando precisar falar sobre algum assunto voltado aí dentro, obviamente, da área que você atua, que é a área de direito criminal, que é uma área muito boa também, né? Os empresários aí precisam se preocupar em relação a isso, né? Criminal não é só quando surge um crime, né? Mas você tem ali a parte preventiva para as empresas, que é bem interessante se fazer, né? E te agradeço aí também por ter acompanhado aí teu crescimento, teu trabalho, né? A gente sabe que às vezes, por estar no interior, às vezes é um pouco mais difícil, né? Mas tem batalhado aí, tem lutado, tem corrido atrás e a gente sabe que isso é motivo de muito sucesso, né? Te agradeço mais uma vez, desejo muito sucesso e estamos à disposição, tá? Maravilha. Para nós, sucesso aí para nós, viu? Então, um abraço a todos aí e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.